Beleza, vamos lá. Hoje vamos falar um pouquinho sobre um tema que todo mundo aqui conhece, todo mundo aqui usa, é uma tecnologia que a gente usa aqui na empresa, e é TypeScript. Então, vamos primeiro, deixa eu me introduzir. Meu nome é Rafael Camargo, eu tenho 18 anos, eu sou desenvolvedor web aqui na Avante. Aqui estão os links, se alguém quiser mandar uma mensagem, alguma coisa. E vamos falar do que interessa, vamos falar de TypeScript, é o tema da apresentação de hoje. E o que é TypeScript? TypeScript é uma linguagem de programação fortemente tipada, baseada em JavaScript. Ela não é exatamente uma linguagem propriamente dita, ela é um superset que vai compilar depois para o JavaScript, vai transpilar para JavaScript. Mas então, quando? Quando que a gente vai usar essa linguagem? Por que a gente não usa JavaScript normalmente, né? E segue a nossa vida normal? Esse é um assunto bastante recorrente, que tem muita discussão de por que precisaria de uma linguagem desse tipo. O JavaScript ele está aí há mais de 20 anos, então por que a gente vai mudar os nossos hábitos? E, bom, a gente consegue resolver isso com uma pergunta que mudou bastante através do tempo, né? E com os anos a resposta foi mudando. Se a gente pegar de 2012 para 2014, a pergunta era: quê? O que tu está falando? Essas foram as primeiras versões, era quando o TypeScript ainda estava engatinhando, tinha primeiro lançamento, estava começando a se desenvolver. Aí, passando para os anos de 2016 a 2018, a pergunta era por quê? Era uma linguagem estável, ela existia, e agora tinha que ter um motivo. Por que você vai usar? Se você tivesse um motivo, não tinha nenhum problema. Porém, com o tempo passando e a tecnologia ficando cada vez melhor, agora de 2020 para 2022, a pergunta é basicamente: por que não? Por que continuar usando JavaScript se você pode usar TypeScript, que vai poupar muito do teu tempo? Então, vamos falar sobre isso. Como que eu uso TypeScript? É um método muito complexo. Você tem que instalar e rodar. E é só isso. São duas linhas de código, você instala o TypeScript, compila o teu código e pronto, está rodando. Agora, por que a gente usa? Bom, é porque é legal complicar as coisas. Não. O desenvolvimento web ele vem crescendo muito com o longo dos tempos e ele vai ficando cada vez mais complexo. Então, hoje, qualquer projeto que você pegue, ele não é mais composto de 4 ou 5 templates HTML. Ele é composto por 500 páginas com 1.500 arquivos e 900 bibliotecas. Gerenciar isso não é muito fácil, então a gente tem que ter algum jeito de manter um código seguro e performático, tendo em mente o tamanho dos projetos atuais. Então, bom, vamos fazer um joguinho agora que todo mundo já está no mesmo nível, todo mundo aqui já conhece, e vamos ver se compila. Será que roda esse código? Passando aqui para o primeiro, a gente vai ver esse trecho de código. Ele vai compilar ou não? Bom, não sei, eu não tenho nenhuma indicação de erro, eu teria que ler o código e entender que, por exemplo, aqui eu tenho uma variável que não existe, eu tenho alguma coisa estranha, mas, bom, eu não tenho nenhuma indicação visual disso. Esse código não vai rodar, você não tem aquela variável definida. Nenhum erro é reportado. Infelizmente, você vai olhar para isso, vai achar que está tudo certo e ninguém vai te dizer que está errado. Vamos agora para um segundo exemplo, adicionando um TS check, que é uma notação para você fazer checagem de tipos dentro do JavaScript. E, bom, agora a gente tem um erro, a gente tem uma inteligência, né? A gente tem um algoritmo vendo se existe alguma coisa estranha e sim, tem uma coisa estranha. Essa variável ORR não existe, mas será que é só esse o problema que a gente tem? Se a gente passar aqui mais um pouquinho, a gente vê que, bom, agora encontramos outro erro. O nosso tipo, usando a notação de tipos dentro do JavaScript, diz que se a gente tipar essa entrada da função com o tipo array de strings, a gente pode não ter o método trim. Esse é um problema que a gente não descobriria antes, até porque vai depender do tipo do input que for passado para essa função. E agora, com essas anotações de tipo, a gente consegue ver isso. Mas, bom, se o JavaScript já é tão complexo, já precisa de duas notações em comentário que não vão ter autocomplete nem nada, no TypeScript deve ser bem pior de escrever a mesma coisa. É uma outra linguagem focada nisso e não, não é. Você precisa só botar os dois pontos string e agora você sabe que tudo que chegar ali vai ser do tipo array de strings e você tem acesso a todos os métodos e variáveis com o nome certo.
Assim você não tem dúvida se o que você está tentando acessar existe, é undefined ou não tem nesse tipo específico. Essa é a versão bem mais simples do código, né? Então ela foi reduzida e produz a mesma coisa. Agora, bom, não gostei, não quero tipar, eu estou com pressa, tenho que fazer? Bom, tenho que fazer. Você pode não tipar, você pode usar o N ou alguma coisa desse tipo, você vai perder, né, as sugestões da IDE, você vai perder tudo isso que a gente falou, mas o pior de tudo é que se você fizer isso, você abre a mão do teu direito de dizer que os programadores de JavaScript estão atrasados e que você não entende como é que eles trabalham com aquilo. Então, eu não iria arriscar isso. Agora, bom, vamos ver aqui um trecho de código e ver o que a gente consegue fazer com isso. Vamos tipar esse trecho de código e ver o que pode acontecer aqui. Nesse trecho de código, a gente tem uma função que ordena. O que ela ordena? Um array que você passa. Basicamente, a gente vai ter 3 exemplos aqui embaixo. Um array único, um array de 3 números e um número. Nessa função, você não ia conseguir compilar o código. No terceiro exemplo, nada ia te dizer que está errado, você não passou a anotação de tipo, e o terceiro exemplo ia quebrar o teu código, porque array não é o número não tem a propriedade ponto sorte, então ela não ia executar. Agora, bom, o que vai acontecer aqui é que a gente não vai conseguir rodar aquela terceira função. Esse não é o pior dos problemas, mas vamos ver isso agora. Se a gente tipar com um array string, então a gente vai dizer que o que a gente vai receber é um array de strings. Essa notação é diferente da que a gente usou lá em cima no primeiro exemplo, mas ela quer dizer exatamente a mesma coisa. Bom, nesse caso, o primeiro exemplo já ia dar erro, porque agora a gente não pode mais passar um array de números, o que já acabou com o nosso exemplo aqui embaixo. Vamos para o último agora e ver o que a gente pode fazer tendo 2 tipos. Então, a gente vai receber um array ou de string ou de número. O nosso primeiro exemplo passa, o segundo exemplo passa e o terceiro não. Porque um array vazio, um objeto ou undefined são 3 tipos que não são nenhum uma string ou um número, como a gente disse que ia passar. Então, o que a gente pode fazer agora? Se a gente quiser mudar alguma coisa aqui, a gente pode abranger outros tipos. E se eu quiser ordenar aquele array de arrays vazios e objetos vazios e undefined e nulls, enfim. Bom, a gente... Não, essa não é uma ideia. A gente pode usar T. Para quem não conhece, essa sintaxe pode parecer muito estranha, mas T nada mais é do que um tipo genérico. O que isso quer dizer? Quer dizer que o tipo vai depender de como a função é usada. Nesse caso aqui, a gente passa o T como... A gente pega o T como nosso tipo genérico, a gente passa ele para o array e a gente passa ele para o nosso retorno. Quer dizer, a gente vai receber um array do tipo T e a gente vai retornar um array do tipo T. T é só uma notação padrão, pode ser qualquer outra letra, pode ser X, Y, o que você quiser. Nesse caso, o que a gente consegue é ordenar os nossos 3 exemplos. Os números, as strings, o array vazio, o objeto e o undefined, todos esses agora conseguem sim ser ordenados, como a gente queria. Mas, bom, vamos ver um desafio agora. Vamos levar esse nosso TypeScript, essa nossa tipagem para um outro nível. Agora eu queria que todo mundo participasse aqui para a gente tentar resolver um exemplo simples de, por exemplo, como que eu retiro todas as strings vazias de um array. Beleza. Aqui a gente tem 2 arrays. E o nosso desafio aqui vai ser o seguinte. No primeiro array, a gente tem os tipos path, né? A gente tem path, que é um array de strings. Então, a gente tem uma string vazia, users, documents e pictures. E o nosso objetivo é conseguir tipar esse array de baixo para não aceitar strings vazias. Eu não quero que, por exemplo, no meu array final, eu consiga passar uma string vazia. Alguém tem ideia de como que a gente faz isso? Tem verificador de nulidade. Tem verificador de nulidade, mas aí a gente vai ter um problema. Mas vamos descobrir qual vai ser o problema, então. Por exemplo, se eu quiser type paths igual a non-nullable, a gente pode passar type of paths. Bom, o que vai acontecer aqui é nada. Porque para o TypeScript, diferente do JavaScript, uma string vazia não é um valor nulo.
que acontece é que se a gente passar aqui, por exemplo, um null, ele vai dizer que é um erro porque é um valor nulo. Mas a string vazia não é um valor nulo para ele, é um valor existente. Então, bom, alguém tem mais alguma ideia de como que a gente faria isso? Pelo silêncio, eu acho que não. Então, vamos lá. Agora a gente vai entrar numa parte um pouquinho mais complicada e que talvez nem seja tão útil no dia a dia, mas que é essencial para você entender como funcionam os tipos desse TypeScript moderno, que é o que a gente usa hoje em dia. O que a gente pode fazer aqui? A gente vai primeiro fazer uma coisa chamada casting de tipos. Então a gente pode pegar os tipos de paths e daí a gente vai dar um type of paths. O que está acontecendo aqui para vocês entenderem? Esse tipo aqui, agora ele é uma string, um array de strings. Qual que é o problema disso? Se eu colocar aqui, por exemplo, fs, e vier digitar alguma coisa, eu não tenho autocomplete nenhum. Com um array de strings, eu posso digitar o que eu quiser. 1, 2, 3, 4, o que seja. Isso não é legal quando a gente quer tipar fortemente alguma coisa. Por exemplo, eu sei o tipo que eu quero, é esse tipo aqui. O que a gente pode fazer aqui é uma coisa que pode não parecer muito lógica, mas é fazer isso aqui. Ó. Se a gente definir como number, a gente está dizendo assim, ó, esse tipo ele vai ser das keys desse array. Então isso aqui funciona para arrays. Aqui a gente tem um array. Se a gente passar um número para um array, o que acontece? Tipo, array 1, ele vai retornar o valor usuários. Aqui, quando a gente faz isso, a gente transforma de array de strings para o tipo final, que vai ser vai ser um... Peraí que... O que está acontecendo aqui agora que eu me toquei? Quando a gente tem isso, ele está dando para a gente string. Porque quando a gente tem um array em JavaScript, eu acho que todo mundo que está aqui sabe disso, os arrays de JavaScript eles não são estáticos, como em Java ou em C, por exemplo. Eu posso ter quantos eu quiser. E o que ele consegue extrair desse array aqui? Ele é um array de strings. Quantos strings vai ter? Quantos eu quiser. Agora, se a gente vê aqui, esse nosso exemplo aqui, quando a gente coloca um número, qual vai ser o tipo? Vai ser uma string. Porque a gente não sabe se esse array vai continuar aumentando ou diminuindo. Uma coisa que a gente pode fazer é transformar isso aqui em constante. Agora a gente tem uma diferença. Quando a gente transforma isso aqui em constante, a gente diz que esse array não vai mais mudar com o decorrer do tempo. E o tipo agora, magicamente, de string mudou exatamente para o conteúdo do nosso array. Isso que eles chamam de casting, porque agora se eu quiser vir aqui, por exemplo, e adicionar alguma coisa, eu não vou mais ter só as strings. Eu vou saber exatamente o que eu consigo adicionar. Por exemplo, eu sei que eu posso adicionar pictures para cá. Então, se eu vier aqui e fizer assim, ó, isso aqui vai ser um array de paths. E eu quiser adicionar um novo item, ele não vai me dizer para adicionar qualquer string. Ele vai me dizer para adicionar exatamente algum desses tipos. Então, pictures. Bom, a gente já tem um resultado legal, mas ainda não é isso que a gente quer. Esse array vazio não deveria estar aqui. A gente não quer que isso seja possível. Então, vamos fazer uma coisa nova, e que eu não sei se todo mundo conhece, mas que é um operador ternário dentro dos tipos. Isso aqui é bem interessante porque a gente consegue atingir resultados bem úteis no dia a dia fazendo coisas bem simples. Então, vamos definir esse tipo, vamos receber um genérico, como a gente já falou. Agora, esse tipo vai estender string vazia. Sim, isso não pode não parecer fazer muito sentido, mas esse é o jeito que a gente consegue usar ternários. Quando a gente estende algum tipo, nesse caso um tipo genérico, a gente consegue fazer uma comparação com esse tipo. Então, se T ele for parte, ele tiver como um dos tipos uma string vazia, o que a gente faz? A gente pode retornar never, que é um tipo diferente do null, porque o null ele vai ser realmente null, e o never vai ser nada. Senão, a gente retorna T. O que isso aqui está dizendo? Quando a gente passar um tipo non-empty string, ele vai pegar o genérico e vai falar assim, ó,
Se esse tipo for uma string vazia, ele não retorna nada, senão ele retorna o tipo. E agora o que a gente pode fazer é fazer um empty array. Porque ali o que está acontecendo? A gente está conseguindo ver uma string. Então, se essa string tiver um array vazio, a gente retorna nada ou um genérico. Mas e se a gente passar um array? Não ia funcionar. Então, o que a gente pode fazer aqui é montar o nosso tipo final, que vai ser um array de non-empty strings, que vai receber paths. E agora, se a gente passar esse tipo para o nosso array, olha o que vai acontecer. Magicamente, a nossa string vazia já não é mais bem-vinda dentro desse array. O que está acontecendo aqui, para a gente recapitular, aqui a gente está pegando os tipos do array para quando a gente passar um número. Então, isso aqui é basicamente um map. A gente faz um map e pega o retorno de dentro do array. Esse tipo aqui vai ser exatamente isso, os itens do nosso array. Mas agora esse tipo quer dizer, pode ser ou uma string vazia, ou usuários, ou documentos, ou pictures. Agora, o que a gente faz com isso? A gente cria um tipo para fazer um casting e descobrir se o nosso tipo, se a nossa string for vazia ou possuir vazio, se a gente passar um array aqui com esses tipos aqui, por exemplo, ele não vai retornar nada. Porque o array vai ter um dos itens que é uma string vazia. Por isso que a gente faz esse casting para string. A gente vai retornar nada ou a gente retorna o tipo. E o nosso tipo final, que vai ser o nosso array que não pode ser vazio, a gente vai dizer que a gente vai ter um array de tipos não vazios recebendo todos esses tipos. Ele recebe isso aqui, faz a limpeza, transforma isso em um array e pronto. O nosso array agora não pode mais receber strings vazias. Então, se eu tentar passar aqui, ele vai acusar todas essas como erradas, independente da posição. Basicamente era isso que eu queria trazer para vocês, para a gente brincar um pouquinho aqui, forçar o nosso cérebro um pouquinho com coisas que a gente não usa todo dia. Mas eu acho que é interessante para a gente ter uma noção do que a gente pode fazer. Beleza, vamos para perguntas e respostas, então? Vamos lá. Eu tenho uma pergunta para tu responder para a galera aí que está começando. É difícil aprender TypeScript? Comparado a quem já sabe JavaScript, né? Tipo, se a pessoa já sabe JavaScript, qual é a curva de aprendizado que ela vai ter? Assim? É praticamente zero, porque você pode começar a usar o TypeScript sem ter que passar anotações em tudo. Então, você pode programar como se fosse JavaScript, e quando você tiver um erro, você vai descobrir como resolver isso. Inclusive, pelo que eu estava lendo, hoje em dia, várias escolas, universidades que ensinam programação estão dando prioridade a apresentar primeiro o TypeScript e depois o JavaScript em algum uso eventual, porque você já corta a curva de aprendizado, né? Você já tira aprender uma coisa e depois outra e já bota aprender o mais utilizado. Tá, eu tenho uma outra dúvida nessa linha, que é assim, o que eu ganho na prática se eu usar o TypeScript comparado com só eu usar JavaScript? Assim, por que eu deveria botar isso no meu projeto? Anos de vida, primeiro. Você não passa raiva com coisas que você não sabe por que não funcionam. Mas, basicamente, o conceito principal é segurança, né? Então, assim, se você tipa alguma coisa como string, em algum lugar você tenta acessar como um número, você tem que saber que vai dar erro. Você não precisa esperar rodar o teu código para descobrir que vai dar erro. Com TypeScript, você sabe que aquilo é uma string, você pode fazer coisas de string. Você não pode acessar índices como array, você não pode fazer soma como número, então, assim, você já sabe de antemão se vai dar erro ou não no teu código. E deixa eu só fazer a última aqui dessa linha aqui, que aí já passo para ti logo. O que eu devo tipar? Eu devo tipar tudo no meu código ou tem coisas que eu não preciso tipar? Não precisa tipar tudo. Uma coisa muito comum que a gente vê, hoje em dia, pelo menos, é uma coisa que vai ficar cada vez mais presente no dia de todo mundo, você praticamente nunca tipa retorno de função. Eu acho que todo mundo que programa TypeScript já reparou nisso. Por quê? Se a função for feita em TypeScript, se aquela biblioteca for feita em TypeScript, eles já tiparam. Você não tem que tipar de novo um retorno. Se você instalou ela direito, importou, rodou ela e ela foi tipada, você não precisa retipar o retorno. Ele já vai vir com o tipo independente do que você passar. Então, geralmente, o que você vai tipar? Variáveis, estados, em React, você vai tipar coisas que vão sofrer mudanças para você manter um padrão.
e coisas que você cria. Coisas que você Pegando o cria. gancho no que o Rafa falou sobre a curva de aprendizado, que quando você começa com TypeScript, você não sabe como tipar ou o que tipar, e você vai utilizando bibliotecas ou o próprio React, que ele te entrega as assinaturas das coisas, a própria IDE ela pode te ajudar nesse sentido, porque você vai passando o mouse ali, com o cursor mesmo, você consegue ver essas assinaturas, então, até para você entender como é que funciona e já colocar isso em prática. É verdade. Isso é uma coisa bem interessante. Inclusive, para quem quiser, por exemplo, aprender TypeScript e já sabe React, fazer um projeto em Next é uma experiência muito interessante. Porque Next é um dos únicos frameworks que eu usei, pelo menos, que a IDE, por exemplo, o VS Code ou alguma IDE com IntelliSense, ele sabe te indicar que tipos dentro do pacote do Next você tem que usar. Então, por exemplo, se tem um tipo específico do Next que você não passou, ele sabe te dizer, usa esse tipo, fazer isso, 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 ele te leva quase de mão dada, é muito legal. Acho que uma outra dica também é para quem quer começar a usar o próprio site do TypeScript ali, né, Rafa? TypeScript Lang ali. Online, não tem que compilar nada, que nem a gente fez ali, você só sai digitando e ele roda e te dá o resultado. E o handbook que tem ali é muito bom também, assim, eu acho que o pessoal às handbook vezes fica deles é muito, muito tipo, tem que comprar curso, tem não sei o quê. Não, ali tem um handbook bem bom ali. Se você leu aquele handbook, você tá pronto, cara. Exato. O que acontece com os cursos é que eles te mostram como usar na vida real, né? Então, como que eu tipo isso ou aquilo? Mas se você quiser entender os tipos, ali tem a descrição perfeita, assim, ó, dizendo para que cada tipo serve. Lendo isso, você sabe como usar, né? Então é só questão de se acostumar a usar. Mas alguém, galera, mais alguma pergunta? Não? Então acho que é isso, Rafa, despede aí da galera aí pra gente. Beleza, é isso. Tem um slide de obrigado. Eu acho que é isso, essa foi a apresentação. Alguém que tiver alguma dúvida pode entrar em contato. Eu adoro falar sobre isso, é uma coisa que eu gosto de estudar. Está bem presente no nosso dia a dia.